Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite aos internautas. O tema de hoje se chama Mãos Limpas. É um texto escrito pelo livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo seu mentor e colaborador, Emmanuel. Esta noite, e com este tema, é extremamente adequado pelos momentos que vivemos hoje no mundo, pelo momento que vivemos hoje do ponto de vista pessoal. Penso que cada um que está aqui presente hoje tem seus propósitos bem alinhados com o que deseja nesta época. E digo apropriado também, porque nos permite fazer uma revisão da forma como estamos pensando sobre as coisas. O tema Mãos Limpas é um tema atual, mas não é atual para as pessoas que convivem e vivenciam determinadas situações, seja no campo político, social, pessoal, mas também para todos aqueles que podem revisitar os seus corações, revisitar a sua forma de pensar sobre como vive. Vocês sabem que tem uma passagem no Atos dos Apóstolos que Paulo de Tarso, Paulo, pela Igreja Católica, escreveu o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias. Repare que essa interpretação a gente tem que ter sempre muito cuidado em analisar qualquer interpretação da Boa Nova, né, do Evangelho. Mas essa interpretação, com mais cuidado ainda, porque, a depender da forma como você entende, você vai encontrar um Deus que exclui determinadas pessoas para privilegiar outras. Como se algumas pessoas tivessem o privilégio de realizar determinadas ações, situações, que para a época chamavam de maravilhas, mágicas, alguns chamam de dom, depende da forma e da linha que você estuda os conteúdos do Evangelho, né? Mas a verdade é que o que está escrito é dizer que Paulo, ele realmente fez algumas maravilhas. Na verdade, não foi só Paulo, né? Cada apóstolo teve o seu momento de experimentar essas maravilhas para com os outros, com os seres humanos. Mas o que está descrito é que realmente ele fez isso, mas ele fez isso porque ele estava imbuído de um entendimento e um sentimento conectado a Deus. Não é Deus que escolhe A ou B para fazer as maravilhas, porque Ele é bom, Ele é justo. Paulo não foi o escolhido por ser escolhido, porque ele achou que Paulo era bom, era bonito, era o mais adequado. Na verdade, esse Deus bom que o próprio Jesus disse que era, Deus é bom, eu não sou bom, quem é bom é Ele. Ele equilibra a forma de ver esse homem, esse ser que está reencarnado, as pessoas criadas por Ele. Existe aí uma harmonia de visão, de estar no mundo. Não existe o escolhido para aquilo ou para aquilo outro realizar suas tarefas. E Paulo não foi o escolhido para realizar as tarefas.
Paulo se conectou e assim conseguiu realizar as tarefas, que ditas por muitos são as maravilhas, são as magias, as mágicas, são os milagres, depende de qual viés você está interpretando isso. E na verdade, não existe mágica nem milagres, não tem nada de sobrenatural. São maravilhas extraordinárias realmente, mas pela simples conexão e o desejo de querer bem a si mesmo e ao outro, tudo vira extraordinário, porque não é comum ser feito. O extraordinário está dentro desse contexto. O comum é que não é feito. Quando é feito, todo mundo acha que isso é um milagre. É importante que possamos estar chamando a atenção sobre isso, porque essa simples frase, do ponto de vista evangélica, do ponto de vista cristã, pode nos trazer milhares de informações dentro da doutrina espírita. Não é incomum encontrarmos espíritas, vamos colocar espíritos de uma maneira geral, vamos deixar os espíritas um pouco de lado, mas vamos incluir todos. Não é incomum, é muito comum observar espíritos mais convencionais estarem fazendo essa interpretação exatamente dessa forma, como se o Senhor da vida, esse Deus, escolhesse alguns para fazer as suas maravilhas. Partindo do ponto de vista que ele é justo e bom e equilibra esses entendimentos e as ações, então todos podem desenvolver essas maravilhas, é possível entender que ele nunca mudou a forma de olhar o ser humano. Se é possível dar a todo mundo esse equilíbrio, essas noções de como lidar com a vida da melhor forma possível, e o outro é que interprete se aquilo é milagre ou não, a verdade é que todos têm essa oportunidade, mas todos também podem, se souber, se fazer conectados. Eu comecei a dizer que hoje estamos aqui num dia muito especial e muitos escolheram estar aqui hoje. Poderíamos estar assistindo isso pela internet ou mesmo nem assistir. Mas a verdade é que, seja os que estão pela internet, seja os que estão aqui, estão começando a querer se conectar a algo. É um espaço que você está dando dentro do seu campo vibratório, um cômodo dentro do seu coração, para que as suas ideias, os seus pensamentos, sejam organizados para uma direção que você está tentando entender o que é. Mas a verdade é que você está se sentindo bem. Você não está se sentindo mal com isso, com esse caminho que você está escolhendo. Olha que interessante. Vocês sabem que milhares de pessoas no mundo, nesta época do ano, se levam para esse tipo de pensamento. E a vibração do planeta, ela se torna outra. Vários espíritos já nos colocaram isso, todas as religiões nos levam a esse entendimento, e a verdade é que as pessoas se sentem melhor. Existe uma conexão aí mais apropriada, mais direcionada e desejosa de todos nós. E a riqueza de fazer se sentir assim, a riqueza de começar a entender por que você se sente assim, é interessante para que você possa tomar determinadas decisões. Vocês sabem que, dentro do ponto de vista, Paulo se pergunta o que exatamente Paulo ganhou ou perdeu com uma atitude de mudança. Porque muitos de nós poderíamos dizer assim: Paulo foi convertido, ele aderiu a ser cristão, ou ele compreendeu a presença de Jesus da época, que ele praticamente não conheceu, mas ele ouvia dizer. O que
foi que aconteceu com esse ser? E a gente pergunta para a gente mesmo, muitos que estão aqui, nós estamos aqui porque nós aderimos ao Espiritismo, que tem um pé nos estudos da cristandade, do cristianismo, nós estamos aderindo a essa ideia, nós estamos sendo convertidos pela essa ideia, ou nós estamos buscando compreender o significado dessas ideias, dessas mensagens, para fazer os experimentos na carne, para usar essas mensagens, essas informações, para estarmos usando a nossa inteligência a nosso favor e, portanto, estar mais lúcidos para continuar vivendo na carne. Porque a lucidez no cotidiano, estar atento àquilo que se fala, que se pensa, que se olha, como se conduz a vida, é muito importante. Porque nos faz mais atentos, nos ajuda a errar menos. E errar não é no sentido nem de você se sentir culpado, viu? Não é. Errar é na compreensão de que você poderia ter feito melhor. Porque se você ficar no âmbito da culpa, isso não é bom. Não é bom porque você fica ali naquela roda de samsara, naquela energia, e que, na verdade, é você mesmo que vai sair disso. Porque não tem Deus, não tem Jesus, não tem ninguém que possa ser tamanho a culpar a nós mesmos do que a nossa própria consciência. Eu estou dizendo isso para falar das mãos limpas, porque uma das coisas que nos chamou muito a atenção quando a gente estuda Paulo é exatamente... Paulo era uma pessoa extremamente, primeiro, reconhecida em Jerusalém. Ele era um rabino que tinha um alto cargo público, extremamente respeitado, era um estudioso dos estudos, né, da época, estudos religiosos da época, e, de repente, algo chamou a atenção dele, mas não foi só pela lógica, não foi só pelos estudos que ele interpretava e dizia nos grandes palanques da vida onde ele circulava, mas é pela emoção e sentimento que ele sentiu quando a energia, ele se conectou com a energia de Jesus na época. É interessante isso. Como é que a conexão ela acontece? E o que isso realmente tem a ver com as mãos limpas? Se Deus é bom, justo, na linguagem cristã, misericordioso, mas, na verdade, numa mensagem, numa ideia espírita mais atualizada, poderíamos dizer que, naquele momento, nós equiparamos os nossos corações entre eu e esse Jesus. Alguns poderiam dizer, mas imagina, Jesus está lá longe, um espírito perfeito, impossível eu me conectar com ele nessa montante. Paulo conseguiu, porque Paulo era um santo. Queria refazer esse entendimento. Na verdade, a conexão e a ideia das mãos limpas tem a ver única e exclusivamente com a nossa forma de estar e fazer no mundo. Quando a gente fala mãos limpas, a ideia é de que as mãos foram lavadas. Se elas foram lavadas é porque elas estavam sujas. Eu senti a necessidade de banhá-las. Quando você suja de terra, ou come algum doce, se lambuzou aí na comida na época do Natal, vai lavar as mãos. Você sentiu necessidade. Você usou o seu raciocínio lógico, olhou para as mãos e verificou que elas precisavam ser lavadas. Você imagine isso sendo feito do ponto de vista espiritual. Que você se reconhece como espírito imortal, olha a sua vida do dia que você nasceu até os dias de hoje e observa naturalmente que você pode mudar algumas coisas em você. Porque você vai conseguir se sentir, vai se emocionar e vai estar no mundo mais feliz.
com menos caraminholas. Vai dormir com a consciência tranquila. Bom, se você quiser utilizar isso para as leis de Moisés, não matarás, não roubarás, não querer a mulher do próximo, e por aí vai, está tudo certo também. Mas hoje, muitas coisas se ampliam além daqueles 10 mandamentos. A gente precisamos atualizar esta forma de compreender o que são as mãos limpas, as mãos lavadas. Que conexão é essa que eu posso fazer com Jesus e com Deus de forma direta? Por que isso aconteceu com Paulo? E alguns acham que isso só aconteceu com ele e com alguns apóstolos e nunca que isso vai acontecer com ninguém. Porque ficamos presos a um Jesus tão distante, a um Deus que não conseguimos ter acesso, a ponto de imaginar que só algumas pessoas são escolhidas para fazer as ações, as benfeitorias, consigo mesmo e com os outros. A conexão se dá pela consciência tranquila, pela paz interior, pela decisão de ser feliz, porque você agora, mais lúcido, consciente, diz assim, eu vou mudar. E diz isso com a certeza que mesmo sabendo que errou, olha para trás e diz assim, eu errei, mas eu era um ignorante. Agora eu não sou mais ignorante, agora eu sou conhecedor. Então eu vou mudar. Você vai me dizer, é simples assim? É simples assim. O desejo é uma das energias, é uma das potências que mais transforma vidas. Agora direcione o seu desejo. Veja como você vai direcioná-lo. Porque aquilo que você deseja, existe uma força, ela vai acontecer. Você anda desejando exatamente o quê? Você deseja muito pelas outras pessoas? E o que você está desejando para você? Isso é a conexão. Quando você se revê, você reflete, silencia, fica mais interno. E aí você dá um espaço enorme ao seu espírito, que é imortal, ele não morre, a repensar a sua própria vida. E aí acontecem as maravilhas extraordinárias. Desde mudar subjetivamente e começar a agir na vida com o seu esposo, a sua esposa, com seus familiares, no seu trabalho, a ponto das pessoas falarem, nossa, você mudou, tô mais introspectiva. As pessoas vão reparar. Porque você vai desejar, antes de olhar o que elas estão imaginando de você, porque isso é importante, você vai mudar. E aí você mudando, as coisas vão acontecendo, porque você também muda a sua forma de pensar. Pensar é energia, a energia modifica o seu campo, e ao seu campo serão atraídos as coisas, as pessoas, da forma como você vibra. E aí você vai achar que são milagres que estão acontecendo, não é não. É porque muitos de nós não temos o hábito de fazer essa elevação de emoções e sentimentos. E achamos que quem faz está fora de padrão e é só com ele que acontece. Chega um determinado momento que Jesus, numa das suas passagens, ele descreveu que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Muitos de nós vamos interpretar que o sal está muito atrelado ao tempero. Mas isso é um conceito moderno. Um conceito mais antigo era dizer de que o sal, ele serve não só para maturar um produto, uma carne, mas para conservar, para que ela não apodreça.
Olha que interpretação belíssima tem essa frase. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É dito da seguinte maneira: você, em cada momento da sua vida, que você tiver em qualquer cantinho desses por aí, veja se você vai ser o sal, para se conservar ou se permitir apodrecer. Seja o elemento que conserva as ações benéficas. Não deixe a carne, e interprete ela da melhor maneira possível, apodrecer no mundo. Porque você é um elemento que vai alimentar a sociedade. Você é um elemento importante dentro da sua família. Por isso você é o sal da terra. Por isso você é a luz do mundo. Entendeu? Isso é muito profundo. E vamos, e aí vamos começar a interpretar que isso são as mãos limpas. É a partir das suas atitudes, dos seus atos, do que você pensa, de como você lida com as coisas que te chegam, os conflitos, as dúvidas, todas as ações que te deixam impacientes. Lembre, você é o sal da terra. Você está sentindo a necessidade de ter mãos lavadas, de ter as mãos limpas, de não querer apodrecer, permitir que a carne apodreça. É como se você pudesse olhar para a sua reencarnação e olhasse assim: não, eu estou com vontade de lavar minhas mãos aqui. Estou no momento. Não está dando gás, não está produtivo a minha reencarnação continuar com esse embate. Eu vou lá e vou dizer para a pessoa, porque tudo é nas relações, viu? Tudo está em volta às emoções que estamos direcionando para os nossos sentimentos na relação com os outros. Mas se eu não lavar as minhas mãos, não me rever por dentro, eu vou ter dificuldade de me relacionar com o outro. Eu vou ser amargo, intempestivo, chutar o balde toda hora, não vou ter paciência com ninguém, vou querer dizer toda hora, o tempo todo, não vou conseguir nem me ouvir, porque eu vivo falando alto, brigando, eu não deixo o outro falar, eu vou ficar inquieto o tempo todo. Daqui a pouco eu não estou aqui, daqui a pouco eu não estou ali, daqui a pouco eu não paro aqui, daqui a pouco eu não estou feliz, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, e não mudo nunca, mas fico nessa inquietação. Me gera ansiedade, eu vou dormir tarde, tenho gastrite, e aí, de cadeia, eu adoeço. Ora, mãos limpas é muito mais profundo. É simbólico as mãos limpas. É você parar para pensar em que aspecto, até o que você se conhece, porque às vezes são muitos aspectos, você pode se modificar. No estalar de dedos, eu vou mudar. Não quero ser mais desse jeito. Quando a luz chegou para Paulo, ele se reconheceu uma pessoa que poderia, além de ser convertido, apesar de em todos os livros que se direcionam a ele falar que ele se converteu. Mas sabemos que a conversão ainda é pouco para aquele que compreende a mensagem e vai para o mundo experimentá-la. Porque a conversão pode ficar só no papel, gente. Pode ficar só no blá, blá, blá. Mas quando você compreende a mensagem, você vai para o mundo, você impacta as pessoas no mundo. Você é um diferencial no mundo, esse é o sal da terra, que vai conservar esse elemento para não apodrecer. E aonde ele estiver, vai todo mundo reconhecer. Aquela carne ali não apodreceu, não. Aquela pessoa ali era diferente. As pessoas vão lembrar do seu nome. Porque você vai deixar um legado. Porque você está deixando plantado alguma coisa muito forte, diferenciada. Gente, essas coisas não passam despercebidas. A gente acha que essas pessoas que fizeram milagres
são só com elas, não, é porque elas não passaram despercebidas pela mudança. E muitos deles fizeram ações ditas milagrosas e tiveram muitas dúvidas se acompanhavam ou não Jesus, porque mentiram para não ser presos, etc, etc e tal, mas que, no fundo, reconheceram. Olha, naquela época, as conversões, querer seguir ou aderir, gerava sacrifícios. Você ia para o deserto, você ia se chicotear, você ia rezar não sei quantas vezes. Depende do sistema religioso, doutrinário que você segue, ou que você seguia na época. A verdade é que no mundo hoje, você não precisa disso. Vamos modernizar a nossa forma de viver e interpretar isso no mundo. Estamos aqui hoje sem se chicotear. Estamos aqui hoje trabalhando e observando essas informações sem precisar se ajoelhar no milho. Porque isso são interpretações de uma doutrina que entende, compreende isso como uma mensagem, mas que tem um fundo que estimula você a ida ao mundo. A doutrina espírita é assim. Não se pede milagres, nem se diz que vai fazer milagres. E muito menos se diz que Jesus está longe e que você não pode falar com Deus. Não, é tudo ao contrário. Você pode falar com Deus diretamente. Você pode trazer e fazer a conexão direta com Jesus. Você não precisa de milagres para isso, porque você é um milagre. Você é o fato em si, é o fenômeno, porque você é o imortal. Você constrói o seu destino. Quando você percebe que alguma coisa pode mudar, você muda. E aí você quer estar mais leve, lavado, limpo, diferenciado. Mas quando você associa isso também à não culpa das coisas que já foram feitas, porque o passado precisa ficar no lugar dele, minha gente. Deixa o passado no lugar dele. Para que você está trazendo o passado para cá? Você não sabia de muitas coisas. Muitas coisas você não compreendia. Seja no passado histórico da vida atual, seja no passado das outras vidas. Não se martirize por isso. Não associe a sua doença, os seus medos, suas questões psíquicas, atreladas a espíritos ou qualquer ação que você tenha feito. Não. Você não precisa mais disso. Porque a sua percepção já lhe dá noção para você fazer a conexão. Fez a conexão? Está se sentindo bem? Reveja e deseje. Deseje ampliar a sua noção no mundo. Quando estamos imbuídos de compreender que somos o sal da terra e somos a luz do mundo, somos muito mais potentes do que imaginamos. Não é necessário você ficar confessando para mim ou para quem quer que seja as suas dificuldades, as suas atrozes. Você não precisa. O que importa, o que você precisa, é apenas reconhecer e zerar. E aí segue. Não olha mais para trás, não. E as pessoas? As pessoas são as pessoas e elas vão te reconhecer em cima do entendimento delas. Mas e se elas não me aceitarem? E se elas não me perdoarem? Repare que isso já não é mais uma questão sua. Olha que interessante. Já não é mais uma questão sua, você já mudou de patamar. As pessoas vão seguir o conhecimento e a jornada delas. Mas você pode ser o sal da terra, conservar esse elemento que você resolveu modificar, ser, na experiência da jornada evolutiva, exemplo para as pessoas e fazer tudo de bom e ser uma pessoa boa no mundo. Não é difícil. Não é difícil. Basta querer. Muitos de nós
estamos acomodados porque estamos atentos ao que a sociedade vai dizer pela nossa mudança. E eu estou dizendo qualquer mudança. Mudança de emprego, mudança de casamento, mudança de estudo, querer dizer algo a alguém, precisar rever, mudar de casa, tudo. Tudo que gera uma mudança e te traz um bem-estar não material. Estou falando em interior. Pode ser muito bom para você, só você sabe. Mas para isso é necessário fazer um outro movimento, que é um movimento de se querer bem, de querer ser feliz. Quem que está te impedindo de ser feliz? Me diga. Por que estamos tão presos? Por que você está preso a uma única questão e não consegue muitas vezes se desenvolver na vida? Por que você não consegue, às vezes, olhar e ser visionário? Olhar, mas não é ficar planejando o futuro, é se sentir nesse futuro. Por que as emoções para a sua felicidade estão bloqueadas? E você fica muito preocupado com a felicidade das pessoas. Elas estão na jornada evolutiva delas, mesmo seus filhos. Enquanto eles são pequenos, você tem obrigação. Precisa dar o legado, o leite, os direcionamentos morais e éticos. Está tudo certo também. Mas você não pode esquecer de você. Ao encerrar essa reencarnação, seja qual for o dia, a sua consciência vai lhe dizer o que mesmo eu fiz por mim e você mesmo é que vai responder. Eu não sei qual a idade que você tem, mas pergunte para você o que você fez para você até agora. Não é? A gente vive se dedicando às coisas, às pessoas, e a gente está se esquecendo da gente. Será que o dia de hoje não nos dá um estímulo para pensar sobre isso? Será que hoje não é um bom dia para lembrar das mãos limpas, das mãos lavadas, e lembrar que somos o sal da terra? Será que conseguimos ser corajosos com nós mesmos, leal? É muito importante, gente. Não dá mais, não cabe mais para o espírito imortal que está nesse século continuar pensando de que essas coisas só vão acontecer com os outros porque eles são privilegiados de Deus. A gente tem que parar com isso. Cada um de nós temos o nosso dom, o nosso potencial. Essas mãos... Eu conheço ela é uma colega, foi minha colega de trabalho. Ela teve, na jornada evolutiva dela, ela teve um filho, que esse filho, desde que nasceu, ele sempre era muito irritado, ele gritava muito, ele se batia. E o fenômeno da mediunidade no menino foi muito desde cedo. Então, ela me contava que, quando ele começou a gatinhar, ele tinha som, ele fazia sons de animais, de cobra, ele se rastejava no chão como uma cobra. Ela era uma médium, ela sabia que ali era um processo obsessivo. E ela disse que foi muito difícil, foram muitos anos assim. E ela precisou conviver com isso. No início ela não entendia, e depois ela foi estudando a doutrina espírita, foi entendendo por que aquilo estava acontecendo, e que entendeu o sentido daquilo para ele. Quando ela conseguiu entender que aquilo era um experimento dele, mas ela, como mãe, precisava dar todo o suporte que precisava o fardo dela, inclusive as dores físicas, que ela ficava muito cansada, foram diminuindo, porque ela compreendeu que ali os dois estavam numa jornada evolutiva e que ele estava vivendo a experiência dele. Ela ia fazer de tudo para deixar ele confortável, porque ele era uma criança, e ele não podia sair por aí tendo convulsão, batendo a cabeça em tudo quanto é canto, então exigiu bastante a dedicação, mas ela não trouxe aquilo como um peso para ela, como se ela estava sendo castigada, ela e o filho. Quando ela mudou a forma de pensamento, ela entendeu qual era o papel das doenças em nossas vidas, qual era o papel dos processos obsessivos. E vocês sabem que ela me conta que, quando ela começou a mudar a forma de pensamento dela, ela também imbuiu a vibração do próprio filho, e as coisas começaram a diminuir, literalmente. Olha, não tinha
não tinha espírito, não tinha tratamento mediúnico, não tinha tratamento de cura que resolvesse aquele problema, aquela questão dela, né? Quando ela mudou a forma de olhar para o filho, mudou a forma de olhar para o mundo e percebeu que ela tinha uma jornada, que ela começou a fazer conexão, que ela disse assim, não, eu não vou aceitar isso como uma dor eterna. Não, eu não quero isso mais para mim, não vou. Eu vou olhar isso como um processo, vai parar. Isso não é para a vida toda. Esse menino nunca fez nada. Nesta vida ele nunca fez nada, então ele vai ser merecedor. Quando ela soube separar, gente, ela disse assim, até hoje, Sandra, eu não me permito que os problemas me devorem. Eu tenho que saber separar. Porque algumas experiências são minhas agora. Eu é que vou desejá-las ou não, eu posso amenizar. Não queiram achar que tudo o que acontece com vocês e com os outros é porque as pessoas merecem. Elas estão vivendo a experiência delas. Porque a questão de merecer ou não traz muita ideia da culpa. Gente, mãos limpas é repensar isso tudo. É começar do zero. E poder se permitir olhar através dessa jornada reencarnatória de você, sua, porque você é imortal, retomar ela e buscar um outro direcionamento. Se você estava andando aqui pelo meio, e você puder rever, limpa as mãos, lava as mãos e começa a andar pela esquerda. Experimente. A vida é feita para experimentar. Tudo que chega até você é importante. Tudo. Mas você pega se você quiser. Se você não quiser, você não pega. Aprenda a silenciar. Aquela paz interior que eu disse no início da palestra, para se fazer a conexão, está relacionada a isso. Vocês vão fazer uma experiência. Vou estimular vocês a fazerem uma experiência. O Ano Novo vem aí. A festa do Ano Novo. Todo mundo, da meia-noite, fica lá naquele chororô, porque um dia se vai, o que vai ser do ano que vem, né? A pegada é essa. Pois eu estimulo vocês, aonde vocês estiverem, quando der meia-noite, e pipocar balão e fogos, silencie. Olhe para a cena à sua volta. Não abrace ninguém. Olhe, sinta as pessoas. Veja as cenas que vão acontecer. E veja se você pode ser diferente disso. Eu estou te fazendo um convite. Como um espírito que se desloca da questão em si e olha. Quando você olha, quando você faz esse exercício, que você se desloca daquela energia da multidão, você se reconhece como individualidade e repara o quanto você pode ser diferente daquilo tudo. Por que você vai se acabar de chorar se isso é apenas um calendário? A meia-noite é apenas as 24 horas do dia de maneira convencional. Ah, Sandra, mas aí é todo mundo. Então, mas você não é todo mundo. É um exercício esquisito esse. Mas é um exercício muito interessante. O que você está comemorando? O que você está chorando? Perceba. É bom porque está junto com a família, abraçar, curta. Ninguém está dizendo para não curtir. Eu só estou estimulando vocês a fazerem um outro exercício. É olhar como espírito imortal. E verificar se aquilo está fazendo sentido para você. Vocês sabem que muitas vezes, aqui no Brasil, quando teve panelaço, que as pessoas saíam e batiam as panelas nas janelas e, por conta de coisas que elas não concordavam, queriam se apresentar e fazer um movimento para chamar a atenção de alguma coisa. Eu sempre me perguntei, por que mesmo eu vou bater as panelas? Qual é o sentido que isso tem para mim? Porque para as pessoas eu sabia que tinha. Mas eu sou as pessoas. Então,
Quando eu estou dando esse exemplo, porque o final do ano é bem próprio para isso, mas no cotidiano, comece a reparar. Se aquilo que te mandam pelo Zap faz sentido para você. Você é diferente em que aspecto? Em que momento você cria impacto no mundo por onde você passar? Por onde você passa, as pessoas sabem quem você é? Pense nisso. Dentro da sua casa, como é que você se sente eticamente? Não estou falando moralmente. Eu estou falando eticamente, que é muito mais profundo que moral. Como você é? Como você se vê eticamente? Não se preocupe com as pessoas. O que elas vão achar ou deixar de achar. Mas ache-se primeiro. Como é você para realizar a prática das mãos limpas? Tudo bem, para o ano de 2020, não tem problema. Mas como é para você praticar as ações das mãos limpas eticamente? Vivenciando e pensando. Mas para você chegar até aí, eu também te pergunto, como você está fazendo as suas conexões? Como é a paz interior para você? Como que você consegue, diante daquela multidão que vai soltar fogos, que vai começar a chorar, abraçar um, abraçar outro, porque diz às vezes, eu não sei se você vai estar vivo o ano que vem. É aquela sensação que mistura alegria com tristeza, tudo junto. Esses pensamentos são pensamentos do mortal. Os pensamentos do imortal não é ficar com medo do futuro, é viver o presente. Esse é o pensamento do imortal. É poder dar o máximo de si com responsabilidade ética para assegurar o seu futuro, para estar feliz e com paz interior infinita, 24 horas. Porque aí, tudo o que acontecer ao seu redor, você não vai se abalar. Você vai encarar tudo com naturalidade. A morte de um ente querido e o nascimento de um ser, mesmo que ele não tenha sido planejado. Você vai conseguir lidar com tudo isso de uma maneira altamente elegante. Vai entrar e sair desta reencarnação de tal maneira que você vai entender qual é o seu papel no mundo. E mais, vai conseguir pensar que sentido é esse que você tem na sua vida que te faz viver. Qual é o sentido de você estar vivo no mundo? O que você planeja para você como espírito? Porque, gente, não pode ser só ter uma família, pai e mãe, filho, um trabalho, um lazer, até envelhecer. Não basta só bater o ponto em cada reencarnação. Pense o que você veio fazer no mundo a partir do momento que você existe. Um início foi dado. E hoje, com o desenvolvimento da nossa inteligência e a capacidade mental e espiritual que temos no mundo hoje, nos dá uma condição de fazer essa conexão, de rever nossa vida, da vontade de lavar as mãos, ter as mãos limpas e refazer um mundo melhor. Porque esse mundo, comigo, é até mais fácil do que com os outros. Porque quando eu faço comigo, eu me torno mais seguro. Eu me torno mais forte, firme e certo da minha jornada. Eu espero que todos nós possamos nos deslocar um pouco da tendência dos outros e seguir a nossa tendência. Descobrir o que é que viemos fazer como espírito neste mundo. Eu desejo a todos vocês um bom ano novo. Muita paz.